E só a Marília habilitar ali o microfone ou a câmera para a gente... habilitou o microfone. Beleza. Deixa eu só fazer umas apresentações para explicar aqui para vocês o que a gente vai fazer hoje, tá? Primeiro, Marília, eu vou só confirmar com você da semana que vem. Que semana que vem tem a Beth e a Shirley. Tá? Camila, fechamento semana que vem, né? No SUS. Dia 24, você falou que começa para fechar, né? Eu envio o laboratório, que é credenciamento, dia 25, né? Mas o fechamento desses mesmo que eu envio na virada, fecho o mês fechado, né? Aí eu envio sempre no começo do mês. Não, Os lançamentos estão sendo feitos, né? Aí eu preciso verificar para ver se está tudo certinho. Não, ela vai estar junto, acompanhando a Chile, como eu disse, para a semana que vem a Chile vai para olhar todo o assistencial. É o que o Gil estava vendo semana passada, a Chile vai sentar com você sobre aquilo que a gente conversou ontem. Tenta aproveitar o máximo que der a Chile aí no assistencial, que ela vai estar olhando o quê? No geral. SADT, recepção, aquele negócio, Marília, que você me pediu por exemplo, para colocar o André, né, para poder emitir o fechamento, digamos, do dia ou do plantão dele, tirar um relatório do que ele atendeu no dia. Isso. Tá? Isso. Já passei para a Chile para poder orientar e falar: vem cá, você vai tirar o relatório dos atendimentos do seu plantão. Tirou o relatório, vai te mostrar. Foram 30 atendimentos, dos 30, 15 SUS, 3 convênios, o resto particular. Ok, desses 15 você tem as fichas de tudo aqui? Tem comprovante disso? Protocola isso para a Camila, entregando para ela. Tá? Tá. Então tem a agenda da Shirley e da Beth juntas, de segunda a sexta. As duas vão ficar até sexta-feira? As duas porque vai num carro só, tem que ficar, né? Tá. Eu não vou, eu até voltaria, mas eu acho que está mais tranquilo. Eu vou estar acompanhando de longe, que eu vou ter que ir para Atibaia na semana que vem. Tá? Então tem esse treinamento de agora. Eu vou explicar aqui agora o que nós vamos fazer. Tá? O Gustavo é um parceiro SPData, representa a SPData aqui. Junto com o pacote essencial que vocês compraram, tem um software, uma aplicação chamada SGH Indicadores. Tá? Esse SGH Indicadores é uma ferramenta web, ele roda na internet, em qualquer lugar que você tiver que tem internet, tá, Marília? Não tem que instalar nada em computador, nada em celular, ele roda através do navegador, tá? O Chrome do celular, ou do notebook, ou do computador, que nele você tem uma visão geral do hospital. Geral de atendimento financeiro, estoque, faturamento, como é que está o andamento de faturamento, se eu estou em dia, se eu não estou. Ele é uma ferramenta, digamos assim, é uma espécie de BI, um SGH Intelligence que a gente tem, que é uma ferramenta mais complexa, que mais profunda, vai a nível de detalhe maior, só que é um BI Lite. Ele não é cobrado mensalidade dele, é uma ferramenta auxiliar da administração para você ter uma visão. Opa, dia a dia, aqui no primeiro tela que ele abrir, você vai ver dia a dia seu volume de atendimentos externos através de um gráfico. Você tem que ficar tirando relatório, ele tem como você filtrar meses. Então, assim, não vou entrar muito no detalhe, que o Gustavo vai passar aqui. Expliquei para ele que não precisa de ir tão a fundo na parte técnica de como que é instalado, como funciona, porque a gente não tem gestor de TI aí, que seria, entre aspas, o Braulio, né? Então, não tem que ir na parte mais mesmo de explicar como usar a ferramenta, como acessar ela. Tá bom? Então, Gustavo, fica à vontade aí, meu irmão. Já está gravando, tá? Eu vou continuar aqui ouvindo vocês aqui. Perfeito, Marcos, agradeço aí. Marília e Camila, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela presença, pelo tempo de vocês. Como o Marcos comentou, eu trabalho com o projeto do BI para a SPData, isso desde 2015. Então, a gente desenvolve a solução de BI completa para os clientes que utilizam o SGH. Essa novidade, né, que os geral, eles recebem como cortesia o acesso ao SGH Indicadores, que é um conjunto de 5 painéis para que vocês possam ali ter uma visão geral dos principais indicadores operacionais aí do hospital. Essa estrutura de indicadores, né, como o Marcos comentou, é uma estrutura mais simples, é a porta de entrada do BI. E aí, claro, aqueles clientes que sentem a necessidade de fazer uma migração para a versão completa da plataforma, posteriormente pode também buscar entendimento aí de como funciona e de outras ferramentas que a gente oferece, inclusive para customizações de cenário, que aí envolve aí a versão completa da plataforma. A minha apresentação aqui com vocês, ela será guiada no intuito de mostrar como que funciona a usabilidade, né? O ponto de vista do usuário usando a ferramenta.
Aí a gente recomenda que depois da demonstração, vocês tendo acesso aí à ferramenta, vocês façam aí as verificações dos dados, e aí, havendo alguma dúvida, a gente mantém um relacionamento estreito com vocês através do relacionamento da SPData. Lá no SMA tem a possibilidade de gerar ticket para a gente aqui na área do BI, e a gente consegue respondê-las aí, seja para esclarecer dúvida, ou para receber alguma demanda, ou para uma sugestão. Então fiquem à vontade aí, porque o intuito nosso é estar próximo de vocês para ajudá-las nesse processo de gestão. Então eu vou fechar minha câmera nesse momento para economizar banda de internet e vou compartilhar a tela com vocês para que a gente já possa ter essa experiência guiada de uso aí da plataforma do BI. Aqui é importante destacar que eu já estou acessando a base de dados de vocês, então tudo que vocês vão enxergar aqui já é estrutura de dados aí do hospital, tá? O Marcos mencionou que a ferramenta ela é uma ferramenta online, então ela vai ser acessada através de qualquer navegador tendo acesso à internet, não precisa estar dentro do hospital, você pode estar até no 4G do celular que você consegue acessar a ferramenta sem dificuldade. O que a gente recomenda para ter uma experiência melhor de uso, navegador Chrome ou derivados do Chrome. Outros navegadores, como o Edge, por exemplo, pode trazer uma experiência que não é tão boa de utilização. Então, o acesso se dá por esse link aqui em cima, no topo da janela, portal.spdata.com.br. Não precisa instalar nada no computador, acessou no navegador, já vai abrir essa tela de login para que vocês possam acessar a plataforma. Aqui do lado direito, nessa coluna branca, vocês vão entrar com 3 dados para o login. Nome de usuário e senha, que é o mesmo que vocês utilizam para o dia a dia de vocês no SGH. Então, existe uma rotina de integração que faz com que os usuários do SGH estejam cadastrados também dentro da plataforma. A gente considera somente usuários ativos e que usam o SGH de maneira regular. Se eventualmente tem um usuário cadastrado no SGH, nunca fez acesso, ou faz muito tempo que não acessa a plataforma, pode ser que ele ainda não esteja integrado. Como essa, abre o chamadinho que a gente já faz aí uma análise específica sobre esse usuário para disponibilizá-lo aí na plataforma para vocês. Usuário e senha, portanto, mesmo do SGH, coloca o código de cliente, né, o número de cliente de vocês com a SPData, que é o 2084. Preencheu esses 3 dados, clicou no botão entrar, vocês já estarão acessando aí a plataforma e já enxergam, né, num primeiro momento já, um primeiro painel aí que nós temos desse conjunto de dados, que é o painel de início. Esse painel de início, ele não tem um objetivo de interatividade. A proposta desse painel é apresentar para vocês um panorama geral do mês corrente, do mês atual que nós estamos. Então, sempre ele vai refletir o mês corrente para vocês terem um panorama de como que está a movimentação do hospital dentro desse período. Eu vou começar falando aqui da área de cima, mais rapidamente, para vocês entenderem do que se trata o painel. Parte de baixo e, na sequência, para os painéis que têm interatividade. Aqui na parte de cima, né, toda essa faixa aqui, a gente está tratando do assunto de internações, da ocupação que é gerada a partir desse processo de internação. E aqui cabe um primeiro parêntese. O BI, ele vai refletir para vocês os dados atualizados em lote, ou seja, todos os dias eu faço uma atualização nos dados do BI. Isso acontece de maneira automática durante a madrugada, que é quando não tem ninguém utilizando o SGH, ou poucas pessoas usando o SGH, para que vocês não tenham aí um impacto de utilização do sistema. Aí eu atualizo o banco de dados do BI, que é um banco de dados preparado para ter mais performance para análise. Então eu consigo trazer um resultado mais rápido para carregar um gráfico, para analisar períodos maiores de dados, porque o banco de dados do BI ele é montado para isso e ele é exclusivo para esse processo de análise. Então, no BI, vocês sempre vão considerar, estão no que foram alimentados do dia anterior para trás. Aquilo que está sendo alimentado hoje, no dia corrente, estará no BI para análise após a próxima atualização, que acontece na próxima madrugada, aí na madrugada do dia seguinte. Então, sempre dia menos 1 é o que vocês devem considerar a estrutura dos dados presentes aqui dentro da plataforma para vocês. Esse primeiro visual aqui trata da ocupação por convênios. Então, o que ele vai mostrar para vocês? Aqui nessa faixa cinza, 3 indicadores. O indicador de leitos ativos. Então, a gente vai lá na tabela de leitos, olha aqueles que possuem o status ativo ou que não tem status cadastrado. Só o que está ativo
ou que não tem status cadastrado para ele, conta. Então, a gente totalizou aqui 40 leitos ativos cadastrados no sistema. 3 leitos estavam ocupados até a última atualização dos dados aqui dentro do BI. Isso representa 7% geral. 40 vai dar a razão, 7% é a ocupação que foi observada até a última atualização dos dados dentro da plataforma. Então, eu já falei algumas coisas relacionadas ao SGH, ao BI, que o BI tem um banco de dados próprio. Os dados que estão no banco de dados do BI vêm do SGH. Então, quanto melhor vocês utilizam o sistema de gestão, quanto melhor vocês têm os processos organizados, estruturados e sendo alimentados dentro do sistema, melhor será a qualidade dos dados para vocês analisarem aqui dentro da plataforma. Acima, aqui nessa parte do gráfico de rosca, né, a gente mostra aí os convênios, né, a ocupação por convênio. Então, eu estou mostrando aqui para vocês a ocupação do SUS, que foi apurado aí dentro do período. Ó, passei o mouse na legenda, ele evidencia a fatia da rosca. E os leitos livres, né, que são os demais leitos que nós temos aí dentro do ambiente. Internações, ó, mais aqui passando o mouse em cima da fatia da rosca, as 3 internações, ou os 3 pacientes internados, ocupando leitos, estão internados pelo SUS. Os demais leitos, os 37, estão livres e disponíveis aí no hospital. À direita, eu vou falar da ocupação também, só que agora por setor. Então, eu vou ter, para cada setor que foi apurado dentro do hospital... Sim. Gustavo, só uma dúvida. Sim. Nessa ocupação claro. aqui por convênio, se a gente tivesse, por exemplo, particular, Unimed, apareceria tudo aqui nessa fatia ou eu teria que mudar a tela? Mostra tudo nessa fatia aqui para você. Para cada convênio que ele apurar, ele aqui, mostra, né, aqui dentro para você. Isso, exatamente. Aí tem um detalhe, tá? Na configuração aqui do nosso painel, a gente mostra os 2 convênios que possuem mais internações e os demais a gente agrega em outros, para não ficar um visual muito poluído. Vou te mostrar um outro painel que trata exclusivamente da ocupação. Aí você tem um detalhamento mais completo da ocupação hospitalar dentro dele. Caminhando aqui para o lado, então, como eu falava, a gente tem o painel de ocupação por setor. Para cada setor que foi apurado o leito ativo, a gente vai ter um par de barras subindo aqui, um par de colunas subindo dentro desse gráfico. Então, ele mostra na primeira coluninha os leitos ativos daquele setor. Então, aqui a gente tem o setor apartamento segundo andar, que foi localizado dentro desse setor 12 leitos ativos. Não tem nenhum leito ocupado nesse local. Então, ele não subiu a segunda coluna, que é a coluna rosa, ali do lado direito, que a gente pode observar no próximo setor, que é a enfermaria. Na enfermaria, foram localizados 23 leitos ativos e 3 leitos ocupados dentro desse setor. O último dado que a gente... ocupação no setor. Olha lá, posicionei o mouse na legenda, lá em cima, ele está mostrando para a gente que a taxa de ocupação na enfermaria segundo andar é de 11%, frente aos 23 leitos, aos 28 leitos localizados, né, identificados como ativos, e os 3 leitos que estão ocupados neste momento, então dá esse percentual. O percentual sempre vai ficar na parte de cima das barras, para que vocês possam acompanhar setor por setor como é que está a taxa de ocupação. À direita, a gente tem 2 indicadores que mostram permanência média em dias dos pacientes para o período que a gente está analisando, e mais à direita, a mortalidade institucional. Mortalidade institucional é a taxa de mortalidade quando o paciente tem alta por óbito após 24 horas da internação. Então, se ele internou hoje, e hoje mesmo ele tem alta por óbito, não é contado para mortalidade institucional. Se hoje é dia... internou dia 16 e teve alta hoje por óbito, aí sim é contado para mortalidade institucional, sempre após 24 horas da internação. E abaixo, o último visual que trata das internações, a gente tem a evolução das internações dia a dia no período corrente. Então, cada barra, cada coluna aqui desse gráfico, refere-se a um dia desse mês. Então, eu tive internação, entrada de paciente por internação no dia 3, um paciente, no dia 4, no dia 5, lá no dia 12 foram 2 pacientes, no dia 16, um paciente entrou por internação.
Ontem, dia 17, não teve, hoje, dia 18, são os dados que serão apresentados na atualização de amanhã. Finalizada a parte das internações aqui em cima, a gente vem agora para os atendimentos ambulatoriais. Está aqui embaixo a evolução de todos os atendimentos ambulatoriais que são registrados lá como atendimento externo, né, que não são exames. Então, se eu registro um exame na portaria externa, ele não contabiliza nesse gráfico aqui, nesse visual. Aqui eu só estou considerando que é consulta, terapia ou outros tipos de atendimento que não são exames, a gente contabiliza. Para cada dia do mês, no período corrente, eu tenho uma barra, portanto. Então, aqui no dia 1º, quantos atendimentos foram registrados, no dia 2, no dia 3, no dia 2, no dia 3, e assim sucessivamente eu vou tendo uma barra para cada dia do mês no período corrente. Aqui no dia 18, ó, na última atualização dos dados, ele já havia apurado um atendimento ambulatorial no dia de hoje. Ontem foram 37 registrados com a data de ontem. E o último visual que nós temos aqui dentro desse painel de início, lembrando, esse painel é um resumão, tá? Para poder ter uma noção aí de como que estão os números aí dos indicadores principais. Aqui, na sequência, eu tenho um visual que é um pouquinho diferente dos demais, que é o faturamento, né? Eu mostro aqui a quantidade de contas que estão no faturamento por status, classificadas por status. Então, ele vai lá no faturamento, conta quantas contas tem, e aí ele vai pegar, tá, a conta A tem qual status, a conta B está com qual status, e aí a gente faz essa estratificação para vocês. Como o faturamento é peculiar, né, é diferente dos demais setores, né, dentro da gestão hospitalar, a gente movimenta a conta do faturamento com um período mais distante, né, não necessariamente no período que a gente está mexendo em conta do mês passado, do mês anterior, e assim sucessivamente. Aqui, nesse visual, eu sempre vou mostrar para vocês, quando houver dados, 3 colunas, até 3 colunas. A primeira coluninha aqui vai mostrar empilhado como é que está a quantidade de contas por status do mês atual. Então, a gente está vendo aqui o mês de agosto, mês 8. A segunda coluna vai mostrar para a gente o mês anterior. E eu também teria uma terceira coluna mostrando o mês anterior novamente, para que vocês possam acompanhar aí como é que está a produtividade do faturamento dentro desse período, né? Que aí você consegue ter uma noção de como que está a movimentação do faturamento, se os lançamentos estão acontecendo conforme foi previsto, ou se precisa modificar um pouquinho o processo, ter um pouco mais de atenção com relação às contas. Esse visual vai ajudá-las nesse sentido. Então, quando eu passo o mouse em cima aqui da legenda, ele evidencia para a gente as fatias das barras lá embaixo, para que a gente possa observar a qual fatia da barra representa essa legenda. Então, eu tenho contas com status não emitidas e contas com status emitidas dentro do período. Aqui, no mês de agosto, a gente tem 82 contas com status não emitidos, 19 status emitida dentro do mês de agosto. No mês de julho, ele encontrou 35 contas com status não emitida dentro desse período. E aí não tem outras contas com outro status para o mês de julho. Aqui, nessa estrutura de visual, a gente considera o faturamento por data de processamento. Então, a gente considera ano e mês de processamento como data base para a apresentação dessa quantidade de contas. Então, 35 contas processadas em julho estão com status não emitidas. 82 contas processadas em agosto estão não emitidas, 19 contas processadas em agosto estão com status emitida. Aí o teu processo de faturamento vai indicar a sequência dos status. Não emitida? O que vocês consideram emitida e não emitida? É uma classificação. Existe todo um fluxo do faturamento, né, que acontece no SGH, e para cada etapa do fluxo do faturamento, a conta recebe um status. Ela pode ser não emitida, ela pode ser apresentada, ela pode ser emitida, ela pode ser fechada. Para trazer um detalhamento a respeito de qual é o passo do faturamento que vai modificando aí o status da conta dentro do sistema, a gente precisaria, eu não tenho esse conhecimento do ponto de vista do SGH. Não sei se o Marcos está aqui conosco, se ele consegue nos esclarecer esse ponto também, porque aí parte lá do sistema, né? Não, tem sim.
Camila, como a gente começou semana passada a questão do faturamento das contas do particular, de convênios, alguns status, eles vão demonstrar qual situação estão as contas, seja elas SUS ou faturamento de convênios em particular. Tá? Contas, no geral. A conta com status de não emitida, para o sistema, ela está não faturada. Tá? Emitida, ela está em processo de faturamento. Tá? Aqui a gente não traz a conta que é fechada, Camila, aquela que a gente estava abrindo ontem, vendo a questão lá do particular. Particular? Foi particular? Não, foi de um convênio lá, né? Foi São Romão. Isso. Então, assim, quando a conta está emitida, a gente entende que o quê? Essa conta está em processo de faturamento e encaminhado. A não emitida... Essa 19 aí que está demonstrando, né? Isso aí, faturada. Exato, A gente entende que ela está 19. faturada. E já as não emitidas, ou seja, são contas que provavelmente pode ser conta do SUS, que você vai ver semana que vem com a Beth, que isso aí vai lá no faturamento de ambulatório, por exemplo, você emitiu essa conta, começou o processo de faturamento, ela troca de lado do status aí, ó, deixa de estar não emitida, ou seja, não faturada, para faturada. Mas aí o processo do SUS, eu tenho que emitir, então, a mesma coisa que eu faço do plano, Marcos? Por isso que não está aí nesse gráfico? Sim, do SUS também. Do SUS você vai ter, você tem que emitir e fechar ela lá. Isso que a Beth vai ver com você semana que vem, quando a gente começar a fechar. Por isso então que não está no gráfico. Ela está digitada com remessa e tudo, mas já foi verificada até no dia de hoje, por exemplo, até ontem, né? Só o dia 18 que ainda não foi. Mas então ela não está aparecendo porque eu não emiti. Eu fiz igual com o Binho, não. Eu só coloquei remessa. Isso. Aí na hora que você emite, gravou, emitiu a conta, ou seja, o sistema vai entender, opa, essa aqui já está faturada. Aqui você vai ter um gráfico mais à frente detalhado do faturamento. Esse aqui é só para você ter uma visão geral, entendeu? De volume. Calma. Exatamente. Tá bom? Obrigado, Marcos. Então, Marília, por isso reforço ainda aquilo que eu trouxe para vocês lá de informação no começo, né? O SGH é matéria-prima aqui para o BI. A forma como o processo está sendo trabalhado no SGH, o BI ele vai interpretar com base na regra de negócio, vai utilizar os dados que foram gerados pelo SGH para trazer as evidências para vocês acompanhar os processos aqui dentro da plataforma. Aqui, então, né, com esse visual do faturamento, a gente encerra o painel de início. Então, um painel que traz aí informações importantes, mas não está focado em interatividade. Os outros painéis, aí sim a gente tem interatividade e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. O acesso aos painéis se dá nessa barra esverdeada aqui do lado esquerdo, através desse botão da lupa. Clicou uma vez na lupa, ele vai mostrar para vocês toda a estrutura de dados da plataforma. De atendimentos até a ocupação atual, são os painéis que nós temos aí para conhecer. Eu vou passar pelo de atendimentos com um pouco mais de detalhes sobre as interações. Depois eu mostro rapidamente para vocês o painel de estoque, de faturamento, financeiro e o ocupação atual para que vocês possam conhecer também. Cliquei aqui no painel de atendimentos, ele já vai ser carregado para vocês, e aí a gente tem toda a estrutura dos dados sendo apresentada através de 4 abas. Uma aba que trata só atendimentos registrados na portaria externa que não são exames. Uma aba que trata dos exames, uma que trata das internações e uma que trata de cirurgias. Aqui, ainda no topo, né, no canto direito, a gente tem um calendário que permite que vocês filtrem períodos diferentes. Então, você pode selecionar tanto nessa barra, os atalhos que tem disponível aqui, ou selecionar uma data inicial e uma data final dentro do calendário. Então, por exemplo, do dia 1º ao dia 10 de agosto. Eu quero analisar os primeiros 10 dias do mês dentro do hospital. Cliquei no dia 1º, cliquei no dia 10, clico no botão aplicar, ele já reprocessa os dados e agora está refletindo somente os 10 primeiros dias de agosto. Aqui nos indicadores, falando do ambulatório, a gente vai ter 2 indicadores funcionais para vocês dentro desse painel. Atendimentos ambulatoriais é a quantidade de atendimentos que foi realizado dentro desse período. Então, você realizou 209 atendimentos. Desses 209 atendimentos, 175 pacientes diferentes foram atendidos, ou seja, 34 pacientes voltaram para um segundo atendimento aí nesse período de agosto, dos 10 primeiros dias de agosto. Então, aqui, quantidade de atendimentos no geral, quantidade de pacientes diferentes que foram atendidos. O total de atendimentos, esses 209, eu estou estratificando, né, segmentando por convênio, por especialidade
e aqui por médicos, trazendo top 30 médicos que mais atenderam no período. Aqui a gente já vai mostrar que o grande destaque é o atendimento SUS, 174, mas tem também atendimentos para convênio e atendimento particular registrado dentro do sistema. As especialidades vai evidenciar para a gente, né, a clínica geral como sendo a mais predominante, né? Depois a gente vem com técnicos de enfermagem e oftalmologia. E, por último, a gente tem aí a estrutura dos médicos que mais atenderam. O doutor Fabiano é o que aparece aí como o médico que mais atendeu dentro desse período. Nesses visuais abaixo aqui, a gente consegue aplicar filtros. Então, se eu quiser saber o perfil dos atendimentos particulares, eu posso clicar na coluna dos atendimentos particulares e agora eu estou filtrando somente esses dados. Veja, 23 pacientes ou 23 atendimentos, foram 23 pacientes diferentes, nenhum paciente voltou para um segundo atendimento registrado como atendimento particular. A especialidade que mais atendeu, a gente está aqui divididinho, né? A clínica geral com 11 e a oftalmologia com 11 também. E técnico em enfermagem, a gente tem aqui um atendimento registrado com essa especialidade. E à direita, os médicos que mais atenderam aí aos atendimentos ambulatoriais registrados como atendimentos particulares. Cliquei mais uma vez no particular, novo filtro, enxergar os dados integrados novamente. Eu quero analisar o perfil do atendimento da oftalmologia, os 6% aqui, os 12 atendimentos da oftalmologia. Cliquei aqui na fatia da especialidade, agora eu estou enxergando 12 atendimentos ambulatoriais para oftalmologia, 12 pacientes diferentes. Aqui a gente tem 11 no particular, um atendimento na indústria de forjados e todos eles sendo realizados pelo Dr. Alan. É ele quem está atendendo aí nessa especialidade da oftalmologia. Cliquei mais uma vez na fatia, ele remove o filtro e eu também posso filtrar por médico. Eu vou pegar aqui a doutora Tabita. Clicando aqui sobre a barra correspondente aos 37 atendimentos, vai mostrar para a gente 37 atendimentos ambulatoriais, 33 pacientes diferentes, ou seja, 4 pacientes voltaram para um segundo atendimento. O SUS predominam os atendimentos dela, são 36 atendimentos dentro do SUS, e Unimed Intercâmbio, um atendimento registrado, todos eles na especialidade clínica geral. Cliquei mais uma vez aqui na barra, remove o filtro, você enxerga de novo os dados integralizados novamente. Aqui nos visuais ainda, temos ainda 2 botões de interações que são bacanas, tá? Esse botão aqui com 3 linhas representa um menuzinho que permite que vocês exportem os dados. Vocês podem gerar uma imagem num formato PNG, por exemplo, ou um arquivo CSV. Arquivo CSV é um arquivo de texto que você consegue abrir no Excel caso você queira manipular esses dados de alguma outra forma, compor planilha, compor um relatório. Você consegue também extrair esses dados aqui da plataforma. Outro botãozinho de ação é esse para diagonal, uma seta para diagonal. Clicando sobre ela, evidencia o visual que você selecionou. Isso. Cliquei mais uma vez sobre ela, volta ao modelo padrão aí de apresentação. As outras abas vão trazer aí dados similares para as interações, mas relacionadas aos respectivos assuntos daquela aba especificamente. Então, em exames, vai mostrar todos os exames que vêm pelo módulo de SADT que foram registrados no sistema. Então, todos os exames realizados, independente se é interno ou se é externo, aparecerão aqui para vocês dentro dessa aba. Então, no período de agosto, do dia 1º ao dia 18, 1.537 exames registrados, a grande maioria no SUS, 1.314, e os demais convênios aparecem aqui dentro desse primeiro visual. Tipo de exame é o próximo visual que a gente vai ter, né? Então vai mostrar que aí a predominância está dentro dos exames laboratoriais. E por último, a gente vai ter o top 30 exames mais realizados dentro do período. Então se eu quiser pegar a radiologia para poder conhecer o perfil dos atendimentos da radiologia, eu vou ter aqui, através do filtro, os 75 exames realizados, para quais convênios e quais foram os exames de radiologia mais realizados dentro desse período aí no hospital. Cliquei mais uma vez, remove o filtro e volta a integralizar os dados para nós. Já na aba internações, a gente tem dados relacionados às internações. Aqui,
diferente lá da tela do painel de início, né, você tem a possibilidade de navegar por período e investigar as internações de outros meses, como que foi a movimentação dentro do sistema. Então, aqui para o mês de agosto, são 6 pacientes internados, 6 pacientes entraram, né, por internação, aqui a quantidade de entrada por internação, tá? Quantidade de altas que foi apurada dentro do período, e aqui a gente tem o tempo de permanência médio dos pacientes internados. Abaixo a gente vai ter a estrutura da segmentação das internações por 6 foram pelo SUS, temos aqui a especialidade, todas elas na clínica geral, e aqui o médico solicitante, né? O doutor Fabiano é o médico que mais solicitou, 5 internações, e o doutor Cristiano registrou uma solicitação de internação. Então, esse é o perfil das internações no mês de agosto. Se eu vier selecionar outro período, mês de julho, por exemplo, eu tenho agora o perfil das internações de julho. 5 internações apuradas, 4 altas apuradas, tempo de permanência 8 dias em média, aí a gente tem o SUS e o particular, permanecendo aqui como convênios, todos na clínica geral, e repetem os médicos, né? Dr. Fabiano e Dr. Cristiano, para o mês anterior. Então, vocês podem navegar por períodos diferentes. E aqui na aba de cirurgias, havendo movimentação de cirurgia, esses dados eles vão ser alimentados e vocês vão conseguir também fazer análise aí quando houver movimentação lá do bloco cirúrgico, tipo de atendimento aí no ambiente de vocês. Aqui a gente fecha o painel de atendimento, que trata dos atendimentos ambulatoriais, exames, internações e das cirurgias. Agora a gente vai para o painel de estoque, que mostra para a gente 3 abas também. Uma aba, as compras realizadas dentro do período. Então, quando houver movimentação no SGH relacionado a compras realizadas, vocês vão enxergar aqui os dados no BI também. O valor total da compra, segmentado por classificação, por fornecedor, trazendo o top 10 fornecedores de vocês, por local de armazenamento e por produto. Aqui na aba de consumo, a gente tem algo similar, só que eu foco no consumo, naquilo que foi efetivamente consumido. Então, eu considero movimentação de saída do estoque menos a movimentação de devolução. Se houve saída e houve devolução, eu vou subtrair um pelo outro e vou te apresentar esse resultado aqui dentro do painel de consumo. Aqui eu estou mostrando o valor na casa de R$ 588. Esse valor de 588 é segmentado por classificação. Eu tenho aqui medicamentos, eu tenho as soluções e, por último, materiais médicos hospitalares. São as 3 classificações, está bem próxima aqui a distribuição dos valores dentro das 3 classificações. Depois eu vou ter o visual que mostra o centro de custo, que aí ele vai apurar saída e devolução, né, para essa distribuição no centro de custo, local de armazenamento e a relação dos produtos que foram consumidos dentro do período. Aqui o interessante é que eu tenho uma tabela de produtos, ou seja, todos os produtos consumidos vocês poderão visualizar dentro dessa tabela. Rolou a barra rolou o mouse, você tem a barra de rolagem para percorrer toda a extensão dos produtos para os quais houve registro de consumo no sistema. São 3 coluninhas. Uma coluna que mostra o nome, você pode interagir com ela. Cliquei mais uma vez, ordena em ordem alfabética. Mais uma vez, ordem alfabética decrescente. Mais uma vez, volta ao padrão. O padrão é ordem do valor consumido do maior valor para o menor valor. Então, é decrescente a apresentação aqui por valor consumido. E, por último, a quantidade consumida. Aí vai ter toda a quantidade consumida desse produto que foi lançado lá no sistema. E, por último, a gente tem aqui a aba do estoque, que vai mostrar o estoque disponível, o estoque que está parado aí no hospital, para que vocês possam ter aí uma percepção de gestão do estoque dentro do período de análise. Por padrão, a gente analisa período de estoque fechado. Então, aqui eu estou trazendo o período de julho no padrão. Você pode mudar a data aqui para analisar outros períodos, mas em julho a gente tem esse registro de movimentação de estoque. Vai analisar o período de agosto, coloca do dia 1º ao dia 31 de agosto. Sempre período fechado, inicial, para o estoque poder apresentar a consideração do mês todo aí, até o momento das atualizações dos dados. Então, você tem no estoque R$ 77 mil, distribuído em classificação, local de armazenamento, que você pode ver de maneira agregada, e abaixo aqui a distribuição dos produtos. Produto por produto, você vai enxergar todos aqueles que estão registrados no estoque. Tanto o produto em si,
o valor desse produto dentro do estoque e a quantidade que está disponível desse produto dentro do estoque. Um outro ponto importante aqui nesse formato de tabela é que, no caso do produto aqui, quando eu clico nesse botão... Oi, perdão. Que nós também, por exemplo, cânula de tracostomia. Tem 2.421 unidades de cânula de tracostomia? Eu acho que a gente tem isso, não. Ela deve ter lançado... Conforme a última atualização, sim. Então, para casos como esse, essa é a criticidade que a gente precisa que seja feita por parte da administração, tá, Marília? Exatamente isso aí. Tá? Você avaliar, opa, será que eu tenho 2.400 aqui mesmo? Ou é lançamento errado, ou tem isso tudo mesmo e está parado no estoque. Aí você tem que chamar a Ludmila e falar, Ludmila, essa quantidade está batendo? Porque ela falou comigo que o balanço dela deu certinho, né? Que fechou tudo. E eu estou assustada com essa quantidade de cânula de tracostomia. É o que está constando no estoque dela lá. O comentário do Marcos ele é certeiro, né? É uma percepção que você vai ter concreta do sistema, a partir do que o BI está te apresentando aqui de dado, para que você possa buscar essa validação aí dentro do SGH e observar se eventualmente foi um lançamento errado ou se de fato você tem esse produto mesmo, essa quantidade aí disponível em estoque. Eu cito até um exemplo, né? Eu gosto de citar de um hospital, não lembro se foi até o Marcos, entrega de um relatório para eles de fluxo de atendimento. Eles observaram que o tempo de atendimento de um determinado setor lá estava muito alto e era, assim, disparado, assim, fora da realidade do tempo de atendimento de uma consulta. Estava durando mais de dia, né, o tempo de atendimento. E aí, quando a gente chega numa análise mais detalhada a respeito daquele valor de tempo de atendimento, a gente observou que tinha um médico que não estava encerrando os atendimentos no sistema. E aí o tempo ficava contando, indefinidamente, né? Então são processos que você consegue também observar de ajuste a partir do dado que o BI vai te apresentar. São essas possibilidades que você tem também. Sim, e em contrapartida, isso aí que ele falou é relacionado, por exemplo, àquela liberação do paciente que às vezes o doutor Fabiano não estava fazendo, lembra, Camila? Que é aquele relatório de tempo total de atendimento que está sendo enviado por e-mail para vocês. Aí ele fica lá que o paciente está 24 horas sendo atendido, porque não liberou o paciente, mas isso não está acontecendo aí mais. Eu tenho acompanhado aqueles relatórios lá. Mas essa criticidade, inclusive, tem 2 áudios da Ludmila que, enquanto a gente está conversando, ela me mandou, não deu para ouvir ainda, não. Ela parece que está precisando de alguma ajuda lá, eu vou chamar ela. Mas essa criticidade ela é importante. Você analisar, bater o olho, opa, isso aqui está fora da realidade do meu hospital. Ô, Marcos, o que ela quer com você é porque está dando valor de medicação errada, é só isso. É porque está lançando uma medicação de hipertrófico e está saindo valor errado. Não, tá, eu vou olhar, vou chamar ela aqui em seguida, vou olhar. Mas é muito importante, por exemplo, alguns casos, vamos supor, você viu lá que tem 3 pacientes internados. Pela estrutura do seu hospital, você sabe quantos. Você mesmo falou, né, Marília? Você passa lá em cima todo dia, se não me engano, você sabe quantos tem internados. Se você vê aqui que tem 6 pacientes internados no sistema e você viu que lá em cima tem 3, qual é o erro? Alguém esqueceu da alta. Então, essa pegada que você tem que ter. Olha, analisa o dado, você sabe o tamanho de sua estrutura, seja da parte financeira, da parte de atendimento externo, da parte de internação. Para quê? Principalmente agora no início, a gente virou o sistema tem menos de um mês, tem praticamente um mês, começar a avaliar de perto essas informações para quê? Para a gente pegar o problema lá na origem dele. Falar, olha, alguém deixou de fazer alguma coisa aqui no início, está me dando impacto aqui. E vai te dar impacto o quê? Por exemplo, você tira relatório estratificado para prestação de contas, se você quiser mostrar o tempo de atendimento médio do paciente lá na sua recepção, tem o relatório, aquele que eu te mostrei, que tira de período inicial e final. De repente, para prestar contas, quantos atendimentos de pronto atendimento eu estou fazendo aqui, qual a cor da classificação, por cidade, qual que é. Então, assim, esse início é muito importante a gente criticar esses dados aqui. E de repente, eu até já mandei para ela falou que a cânula está errada, deve ter lançado errado, mas que a ceftriaxona está certo. Que eu assustei com esse valor porque esse estoque, para a gente de 77 mil, isso é muito, isso é dinheiro parado. Então, até para a gente avaliar, de fato está girando isso? Ou eu estou ficando com o dinheiro parado ali? Exatamente. Essa é a crítica que a gente sempre pede aos clientes. Olha, você tem 78 mil reais praticamente
lá dentro da sua farmácia, e medicamento distribuído dentro do hospital. É isso que você tem mesmo? Ah, valor está errado. Acerta. Vamos conferir amanhã de novo. Perfeito, e esse é o Não, mas caminho eu tô mesmo, né? O achando isso caminho da... ótimo, gente. Eu tô achando isso ótimo. Aqui o BI a gente chama ele de dedo duro do hospital, porque ele vai mostrar para a administração, falar, ó, onde tem problema aqui. E rápido, né? Você não precisa de um relatório processando, ou uma visão muito analítica para você chegar num dado agregado, o BI É, pegar essa condição do indicador, alguns níveis de detalhamento, que é o principal, para que vocês consigam aí ter essa visão mais abrangente. E detalhe, uma observação rapidamente, que eu né? tenho que Na fazer, ponta do dedo. Marília, uma Oi, observação é que eu porque preciso Tina fazer. chegou aqui, eu tava mostrando pra Tina. Ah, tá. Uma observação que a gente tem que fazer aqui, gente, que a gente começou o sistema em julho. Então, ela estava processando a questão de acerto de balanço, inserção de saldos. Então, assim, filtra, por favor, para mim em agosto só, Gustavo. Vamos lá. O agosto, a gente já tinha virado o mês e começou. 75 mil. Não mudou muito, não. Então, um caso desse aqui, por exemplo. Tem como, essa lista de produtos, ô Gustavo, tem como eu Sim. imprimir isso para eu poder cobrar dela para verificar depois se de fato tem esses quantitativos mesmo? Pode gerar Aqui imagem ou você tem texto, como uma ele seta. mostrou aí. Aqui você tem uma seta que aponta para baixo. Deixa eu ver se a função de gerar. Aí, clicando sobre ela, ele já vai exportar para você, já vai pedir para salvar aí no computador a relação aí dos produtos. Ah, tá. E salva em que formato, Gustavo? Esse formato aqui eu não consigo controlar, tá? Dentro da versão desse componente aqui. Local de armazenamento, classificação, que tem esse botãozinho aqui de menu, aí sim você consegue escolher o formato, se é uma imagem ou se é um CSV. Eu acredito que ele não vai gerar imagem, porque a lista é muito extensa, ficaria uma Muito imagem extensa. muito grande, né? Isso, eu acho que vai ser um dado acessível, né? Não uma imagem. Tá. Mas você pode, Marília, você pode ou printar, tá? Você tem esse relatório, ela tem esse relatório lá dentro do estoque também para tirar para você. Você tira E um você pode relatório fazer uma razão aí análise. para mim. E você pode fazer uma análise por produto também, né? Clicando aqui nesse do nome do produto, rótulo da coluna, pode localizar um produto específico, por exemplo, eu quero saber só a cânula. Então você pesquisou a cânula aqui, tudo que é cânula vai ser listado para vocês, tá vendo? Só essa primeira que está com 2.421. As demais tem uma quantidade bem menor. Então, tá muito com cara de erro de digitação, né? Deve ter sido Não dá duas, para né? afirmar, mas pode ter sido. Pode ter sido duas. Aí esse 421 é outro dado que de repente foi no mesmo campo por engano. Uhum. Entendi. Tá vendo? Que aí você pega o padrão aqui das demais, tá tudo duas, uma. Essa 2.000, realmente ela tá diferente. Aí você pode Para tirar um print casos como reduzido, por esse, exemplo. Esse print aqui e pede para validar. Marília, você vai pedir ela para avaliar. Olha, tá vendo todas as cânulas aqui? Uma tem duas, outra tem duas, outra tem uma. Essa aqui tem 2.421. Isso pode ser a digitação. Ela Uhum. pode te falar, olha, tá errado. O que ela tem que fazer hoje? Um inventário desse item. Contar ele. Conta quantos tem. Se está rastreando, vê o lote de validade. O sistema tem uma função que você faz esse inventário aí no sistema com 20 segundos. O que dá trabalho é contar. Se tem esse volume muito grande mesmo, vai demorar a contar, Exato. mas tem que lançar e Mas com acertar aqui no certeza sistema. não tem, Marcos. Porque Também acho cânula muito é uma difícil. coisa que usa super pouco. Se fosse um medicamento, talvez poderia até ser, mas a cânula usa super pouco. Isso para Mas mim se tem essa cânula, a crítica que tem que ser feita, se tem ela com essa quantidade, você tem cânula aí para quantos anos para frente? Com média de uso. Nossa Senhora. Vai lá. Vamos lá, continuando aqui. Agora a gente sai do perfil do estoque para a gente ver o faturamento, né? O próximo painel aqui que nós temos. O faturamento aqui, a gente tem um painel que ele é objetivo, né, para se analisar do faturamento dentro desse modelo aqui do SGH Indicadores, né? Também estamos considerando faturamento por ano e mês de processamento, tá? Então você está enxergando o faturamento com base no que foi processado dentro desse mês, de agosto. Você pode mudar aqui a data para analisar períodos diferentes, e aí a gente apurou em agosto R$16.000 em faturamento,
representando 101 contas dentro desse período, e esse valor de 16 está estratificado por convênio, por tipo do item de cobrança e também por centro de custos. Aqui está o centro de custo, que foi a apuração do faturamento, que há processamento dentro do mês de agosto de 2026, que é o mês atual que a gente está visualizando. Clicou aqui no calendário, seleciona outros períodos para poder analisar com mais extensão aí os dados do faturamento. O próximo painel que a gente tem aqui é o painel do financeiro. O financeiro, ele vai separar o que foi realizado em despesas e aquilo que foi realizado em receitas dentro dos períodos. Então, aqui a gente está no período de agosto, a gente tem aí a apuração de 74 mil pago dentro desse período. Esse valor eu estratifico de duas formas. Uma forma menos usual, que é a parte de centro de custos, mas também a forma mais usual que a gente vê os clientes utilizarem, que é o plano de contas. Você tem aqui o grupo da despesa, para qual foi lançado esses 74 mil, e o item de despesa. Filtrou um grupo, você consegue ver os itens relativos àquele grupo ali que você filtrou, como é que foi a distribuição das despesas, item a item, conforme o plano de contas de vocês. Em receitas, você vai ver algo similar, só que focado agora na apresentação das receitas. Ainda não tem movimentação no SGH de receitas, mas assim que houver, essa tela, essa aba, ela vai ser movimentada e você vai conseguir verificar a evolução, tanto por centro de custos, né? Por grupo da despesa, que é o plano de contas, que aqui normalmente a gente tem essa amarração, e o item de despesa funcionando da mesma forma que a aba da despesa. Agora rapidinho, só para fazer uma observação que acho que é a mesma que a Marília vai fazer. Pode falar, Marília. A receita não está movimentada ainda, porque a gente não lançou o extrato, é isso? Porque eu estou lançando, por enquanto, só as despesas. Que ela falou que a gente poderia fazer a consolidação de extrato uma vez ao mês. Então, quando você começar a dar baixa das contas, por exemplo, as particulares, que geram receita imediata, diariamente, se tiver atendimento de particular, a Camila está fazendo a parte dela no faturamento, que é conferir valor, né, Camila, do material medicamento, do exame, do valor da consulta, que é diferenciada para um convênio para o outro, ou do particular. A parte do faturamento, que é emitir a conta e fechar, né, Camila, que você começou a fazer, até olhamos uma conta ontem, está feita. Falta a parte de quê? Agora, mandar para o financeiro essa receita para começar a dar baixa lá. Pois é, mas é uma dúvida. Essa receita, ela vai aparecer quando Camila lançar lá, ou ela vai aparecer quando eu fizer a minha consolidação de extrato aqui no sistema? Quando a Camila finalizar o faturamento de uma conta, ela tem que enviar para o financeiro, que aí gera a receita lá e vai faltar, você dá baixa. Tá bom. Isso eu vou pedir, estava sendo muita coisa de uma vez só. Na hora que Camila lançar lá. E aí, quando eu fizer minha consolidação de extrato, é que eu vou dar baixa nessa receita aqui. Exatamente. Semana que vem, vamos pedir a Chile, tá, Camila? Não sei se já foi passado para você, de como lá no faturamento você tem a opção lá no utilitários, que é integrar com o financeiro. Aí você manda aquela conta. Ela passou até do interno e falou que o externo faz da mesma forma. Só que eu faço por plano. Eu pego igual ontem São Romão, aí eu faço São Romão todo. Eu não pego todo dia, igual todo dia o particular. Eu pego o particular e faço ele todo de uma vez, entendeu? Isso. O particular, o ideal é a gente mandar conta a conta para lá, porque você faz a conciliação diária. Né? Todos os dias, deve se fazer. Do particular, o ideal é fazer diário. Você tem que fechar a caixa diária. Agora, o convênio você manda consolidado. Se eu tive 10 contas do São Romão, eu vou mandar, se eu apresentei as 10, eu vou mandar um valor só a receber para o São Romão. Vai cair lá, São Romão, 10 mil reais diferente a 10 contas. O convênio vai junto. Por convênio vai junto. Particular tem que ser conta a conta. Eu vou dar baixa na hora que eu fizer a consolidação de extratos. Então, por exemplo, o particular cai para mim conta a conta, que a pessoa paga. Hoje, no caso, ia cair para o seu das contas. São Romão, ele me paga por mês, não é? Ele vai pagar a remessa. Então, eu vou ter que dar baixa. Então, beleza. Pode continuar, nós entendemos. Joia. Vamos lá. E aqui no resultado, vocês vão conseguir comparar os dois valores, né? As duas grandezas. Aqui a gente tem, por enquanto, as despesas. Quando houver receita, vai movimentar esse gráfico
e vai movimentar esse gráfico aqui que mostra aí o comparativo entre os dois, né? Se está no negativo ou se está positivo aí, ou se, né, igualou aí os valores entre despesa e receita. Abaixo aqui, havendo lançamento por centro de custo, você consegue enxergar todos os centros de custos. Clicando sobre um deles, movimenta um outro gráfico aqui do lado direito, mostrando os itens dentro daquele centro de custo, para que você possa observar quais itens estão onerando ali, refletindo mais para a movimentação daquele centro de custo especificamente. Esse é o painel financeiro, então, receitas, despesas e a análise do resultado. E o último painel que a gente tem aqui no SGH Indicadores é o painel de ocupação, que aí traz ali alguns detalhamentos a mais a respeito do que a gente tem de ocupação aí dentro do hospital até a última atualização dos dados. Então, são 3 pacientes internados, 40 leitos ativos, 7,5% de ocupação. A gente tem a distribuição por bloco na enfermaria, todos os 3 estão internados aqui dentro. A distribuição por convênio, os 3 por SUS, especialidade, os 3 na clínica geral, clínica médica, a gente tem 2, cirúrgica, a gente tem 1, e aqui a gente tem o tipo de acomodação, que a enfermaria são os 3 pacientes internados aí dentro do período. Então aqui nesse painel, dá uma dimensão a mais aí para a percepção de outros detalhes relacionados aí àqueles pacientes que estão internados aí no hospital, para que vocês possam observar mais detalhadamente aí a ocupação. A gente finaliza então, né? A gente termina de passar pelos 5 painéis, mais o painel de início, que fazem parte aí da estrutura do SGH Indicadores. Agora o próximo passo, como o Marcos aí bem ressaltou também, é vocês fazerem essa análise mais crítica, entenderem aí mais aproximadamente dos números que a plataforma está apresentando para vocês, fazerem as validações que forem necessárias e, claro, se precisar da nossa ajuda para esse processo, a gente vai ficar à disposição aí através do SMA. Vocês conseguem me contactar para que eu consiga, de repente, trazer um esclarecimento, trazer alguma informação complementar. E o Marcos, aí, estando no dia a dia com vocês estão aí muito bem servidos, aí, muito bem atendidos aí com relação ao sistema. Tá joia? Alguma dúvida de modo geral, além daquelas que a gente já esclareceu durante a apresentação? Não. As que nós tivemos já foram abordadas. E, assim, excelente, tá? Acho que todas as muito boa, né, Maria? Nossa, como a gente vinha de um processo manual, então nós não tínhamos dados, né? Então agora nós vamos ter, a princípio, todos os dados que a gente precisa, né? E acho que à medida que for usando, pode ser que surjam outras necessidades, mas a princípio tudo o que a gente precisa está aí em dados. Então, para mim, muito, muito bom. Aí depois eu vou entrar para poder mexer, ver direitinho, mas adorei. Acho que vai ajudar demais a gente na parte de gestão. Tá, eu vou enviar para vocês a gravação dessa reunião aqui, tá? Para consulta, até para ver como é que a ferramenta funciona. Eu sugiro que, tão logo a gente termine aqui agora, vocês tentem acessar aí no... Podia fazer o teste aí agora. Você podia acessar aí no seu computador, Marília, para ver se o usuário está ativo? O meu eu já entrei aqui. Então já conseguiu acessar, né? Já. Espera aí que eu vou fazer. Então tá ótimo. Vou entrar o meu aqui. Espera aí. Vai lançar. Não, acho que é esse númerozinho, tá errado, né? Não, acho que é o nosso, né? 2084. Qual que é o tipo do cliente, Marcos? É esse mesmo? É 2084. O meu não tá 2084. Mas não é Acho que o nome do usuário tem que ser maiúsculo, não tem, Gustavo? Então pode ser que seja isso. Não, indiferente. Diferente? Mas, não, Maiúsculo. Não, porque ele falou que é diferente. Não tem ponto, não tem nada. Marília Martins, ó. Você está tentando com o seu usuário, Marília? Entrou, deu certo. Assessor, né? Acessou, não, ótimo, já vou deixar até aberto aqui, que eu já vou mexer e mostrar a Tina também.
Não, tá beleza, tá ótimo. Então a gente encerra por aqui. E então, só para recapitular, olhar a ferramenta, criticar o dado, fazer exatamente isso aí que você fez com a questão do estoque. Opa, eu não tenho esse tanto de cano aqui, não. Tá. Chama a responsável do estoque, ó, essa quantidade está certa? Você vai falar que tá, ok. Do contrário, você pode falar na hora, inventaria aí, e você volta no outro dia para confirmar. Porque eu pus a consulta particular e ela não... Eu entendi. Ô, Marcos, na hora que você